Você pode dizer amém? Você pode glorificar a Deus aí na sua casa? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Se você tem uma Bíblia, por favor, pegue-a. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Se você tem uma caneta, anote os muitos textos que eu quero citar, para que você possa ouvir e ser edificado na noite desse dia. Eu quero trazer uma palavra. Essa semana eu fiquei a pensar sobre esse assunto e agora quero me debruçar melhor falando de coração ao seu coração. Há uma pergunta que corre, ela é corriqueira, e a pergunta é: por que sofremos? Essa pergunta é uma pergunta que até hoje não se encontra uma resposta, até porque quando Deus nos fez, quando Deus criou o homem, não criou o homem para sofrer. Está escrito que Deus colocou a eternidade no seu coração. O homem não fora feito para morrer, o homem não fora feito para viver o que hoje vive. Tudo o que aconteceu é resultado dos erros, das falhas, do pecado original iniciado no Éden, e nós que todos os dias estamos pecando contra Deus. Então, diante desse fato, nós não descobrimos a pergunta do por que sofrer. Mas a Bíblia nos dá um vislumbre de algumas coisas, e eu quero pontuá-las com você. Quando Jesus está a falar com seus discípulos em João, no capítulo 16, no versículo 33, suas últimas palavras ainda na terra eram essa: estou dizendo isso, para que em mim vocês tenhais paz. No mundo vocês terão aflições. Sim, veja as expressões de Jesus: vocês precisam sentir paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições. Eis uma grande verdade dita por Jesus. E esta verdade, ela corrobora com o pensamento já dito em Salmos, de número 34, verso 19, quando ali o salmista vai ampliar dizendo: muitas são as aflições. Então perceba, se o salmista está dizendo que muitas são, e Jesus está dizendo que no mundo as teremos, então não dá para correr. Nós teremos que as enfrentar, teremos que passar por tais coisas. E se você fica a perguntar por que eu estou passando isso, eu quero pelo menos descobrir com você uma única razão pelas quais por isso passamos. Ela é revelada no livro de Pedro, no seu capítulo 1, na primeira epístola, no versículo 7, Pedro dá-nos um vislumbre sobre o porquê sofremos. E ali ele diz: porque as nossas provações servem, assim como fogo para o ouro, elas servem para mostrar a pureza da nossa fé. É essa a verdade revelada nas Escrituras sobre o porquê sofremos. Ou seja, Salmos de número 119, versículo 71 diz: foi bom ter sido afligido, só assim aprendi a tua lei. Ou seja, uma das razões cordiais e fáceis de entender sobre o porquê sofrer é porque o sofrimento é a maneira de mostrarmos o valor da nossa fé, é a maneira de mostrarmos quem somos, o que cremos, como nós estamos no que diz respeito ao caminho da fé. Se a fé é uma jornada, Hebreus capítulo 11 descreve o rol dos heróis da fé. E no capítulo 11, ela vai mostrar dois tipos de pessoas que vivem a fé. Esta fé pode ser compreendida com a seguinte questão: os que são honrados por ela e os que honram a fé que a têm. Sim, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, viver a fé ou viver por fé não é viver tendo tudo dando certo, tendo as coisas ao seu lado caminhando na mais bela das harmonias, consonâncias. Não. Viver pela fé implica em muitas das vezes enfrentar provações e dificuldades. E as provações, ela tem esse caráter de revelar a beleza ou a fragilidade da fé que você tem. Por isso o capítulo 11 vai mostrar que a fé tem duas faces. Num momento, ela honra os que têm, e no outro, ela espera ser honrado por aqueles que a dizem que têm. É isso que nós encontramos quando lemos o capítulo 11. Lá começa falando de Abel, o moço que morreu adorando ao Senhor. Ele não foi honrado pela fé, mas honrou a fé que tinha. Lá nós encontramos Enoque,
Enoque, que foi tomado para si, porque alcançou o testemunho de agradar a Deus. Este, pela fé, foi honrado. Lá teremos o relato de Noé, um homem que foi salvo no meio de uma geração pecadora. Este foi honrado pela sua fé. Mas Abraão, o homem que saiu de sua terra e peregrinou, esperando uma cidade da qual ele nunca alcançou, mas morreu na esperança, dizendo que era peregrino. Ou seja, enquanto Noé e Enoque foram honrados por ela, nós temos Abel e Abraão, que honraram a fé que têm. E é olhando sobre esse prisma que as provações servem para dizer como está a minha fé. No início desse ano, Deus ministrou ao meu coração que 2020 seria o ano da honra. E sobre isso eu estou muito certo. Mas ao contrário do que algumas pessoas pensam, ano da honra não significa dizer que vai ser o ano em que tudo vai dar certo. Porque senão, alguns estariam dizendo: pastor, onde está o ano da honra? Estamos com as igrejas fechadas, comércios fechados, pessoas doentes, aonde está a honra? A honra está nas provações, porque é o ano de mostrar o valor da sua fé. É tempo não de ser honrado pela fé, mas de honrar a fé que tem. Judas começa descrevendo que é tempo de batalhar pela fé que foi dada aos santos. É tempo de mostrar a fé que temos, honrando aquilo que um dia dizíamos crer, aquilo que um dia afirmávamos com tanta veemência: eu creio em ti. E agora estamos sendo provados, estamos sendo sacolejados, como diz o vocabulário, estamos sendo sacudidos e estremecidos nas nossas estruturas para mostrar. E isso tem servido para revelar os que honram e os que não estão dispostos a honrar a fé que têm. Ao terminar tudo isso, muitos para trás ficarão, mas outros mostrarão uma fé tão pura quanto o ouro provado no fogo, mais puro ali ficou. Diante disso, nós só precisamos tomar alguns cuidados com os ladrões que roubam e minam a nossa fé. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu encontro 3 episódios bíblicos que revelam ladrões da nossa fé. E ali, elas vão revelar para nós cuidado que temos que ter. Se eu olho para o livro de Marcos, no capítulo de número 5, eu encontro um relato de um moço chamado Jairo. Ele era um homem importante na sinagoga, era um religioso, por que não dizer. Ele conhecia as leis, conhecia a Torá, ele tinha sua vida piedosa com todos os seus ritos e cerimoniais da vida judaica. Porém, sua filha, sua única filha, está doente. E desesperado, sem ver nenhuma saída, Jairo resolve ir em busca de Jesus. E ele direciona-se, vai até Jesus. E a sua atitude é humilde. Ele se prostra, ele o adora. E ele diz: Senhor, minha filha está muito mal, prestes a morrer. Venha à minha casa e ela sarará. Sabe o que Jairo está dizendo? Eu creio que se o Senhor for lá, tudo vai mudar. Jesus ouviu um clamor de um coração sincero e disse: eu irei. Todavia, no caminho para a casa de Jairo, algumas coisas aconteceram que fez Jesus parar para dar atenção a uma outra mulher. E é nesse intervalo em que Jesus está atendendo uma outra pessoa que chegam os noticiários, os propagandores de más notícias. Eles chegam e dizem para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu. E sabe o que Jesus agora vai fazer? Ele dirige-se para Jairo, que com o coração estremecido de saber que a sua filha estava doente, agora se ver abalado com a notícia de que a menina morreu. Jesus sacode Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente. Numa linguagem mais clara, Jesus está dizendo: Jairo, continue crendo. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque más notícias roubam a nossa fé. Muitas pessoas estão perdendo a fé porque estão se alimentando de relatos e relatos, de notícias e mais notícias. O WhatsApp está cheio delas, fake news ou verdades estão cheios de relatos. Os jornais televisivos só tratam de mostrar desgraças, desgraças e mais desgraças. Notícias ruins estão roubando a fé de muitas pessoas. Eu estou saindo de casa, estou sentando na calçada, os vizinhos começam a contar notícia ruim. Eu pego um carro para fazer as compras, as pessoas no comércio falam notícias ruins. Eu estou numa fila esperando para ser atendido, ou seja, as pessoas são propagadores de más notícias e ninguém é de ferro para ouvir essas coisas e ficar como está. Então, se há algo que eu tenho que tomar cuidado é
com o que eu estou a ouvir. O que você tem se dado a ouvir? Você está à procura das notícias? Quantas mortes? Quantos infectados? Como é? Se assim vai, sua fé corre muitos riscos de você a perder. Por isso, tome cuidado com as palavras ruins, elas roubam a fé. E Jesus precisa sacudir Jairo para dizer: Jairo, continue crendo. E é na sua permanência na fé que a sua filha morta ressuscitou. O texto mais adiante vai falar agora de outro episódio que envolveu a morte. Eu estou falando de João capítulo 11. Lá, Jairo é o moço da vez, ele está morto. Jesus está agora indo a essa casa depois de 4 dias que Lázaro morreu. E quando ele se aproxima desta casa, Marta e Maria, servas de Deus, piedosas e tementes, estão se aproximando e dizendo: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É uma fé baseada nas coisas do que passou. E agora elas estão a chorar, dizendo: se o Senhor estivesse. Mas ele estava agora. Ele está presente. E Jesus disse: creiam em mim, porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E agora elas apontam uma fé para o futuro, dizendo: Senhor, eu sei que no último dia ele vai reviver. Se de um lado Marta cria no Deus que fez, no outro nós temos Maria crendo no Deus que fará, mas não estão acreditando no Deus que faz. Talvez você esteja vivendo isso. Crê nos relatos da Bíblia, crê num Deus que é poderoso e que vai dar tudo certo. Mas e o seu hoje? O seu agora? O momento em que você vive? E a circunstância que você está vivendo? Você está na fé? Porque se existe algo que rouba a nossa fé, são circunstâncias do tempo presente. Um menino que adoeceu, o diagnóstico médico que diz tantas coisas, o relato da justiça que diz não tem jeito, as palavras que você ouve, as circunstâncias à sua volta, dispensa vazia, sem dinheiro para honrar seus compromissos, tais circunstâncias são vitais para roubar a minha fé. E Marta e Maria estão assim, crendo no Deus que foi, que será, mas não no Deus que é. E Jesus, no versículo 40 do capítulo 11 de João, precisa sacudi-las outra vez e dizer: creiam e vocês verão a glória de Deus, porque o Deus que fez, o Deus que fará, é o Deus que faz. Um dos nomes no hebraico para Deus é Já. Ele é o Deus do agora. Para Deus não há o ontem, o hoje, o amanhã. Para Ele tudo é um momento só. Ele não tarda e nem retarda a sua promessa. Então, se eu creio no Deus que fez, eu preciso crer no Deus que faz agora. Mas as circunstâncias estão roubando a fé de muitas pessoas. Eu fui acometido, eu fui dado como positivo no meu exame, agora vou morrer. Circunstâncias estão colocando sua fé em xeque. Cuidado. Elas roubam a sua fé. E essa é a hora perfeita para você mostrar o nível de fé que você tem. Essa é a hora perfeita para você mostrar a sua fé. E nisso eu me lembro de Provérbios, quando escreve no capítulo 24, versículo 10, entre muitos dos conselhos de Salomão, ele está dizendo: se no dia da angústia te mostrares fraco, tua fé é pequena. Numa linguagem mais clara, ele está dizendo: se você for frouxo, no dia da dificuldade, sua fé é sem valor. No dia da dificuldade, onde estava aquele homem valente, que um dia subiu ao altar e disse tantas coisas? Onde está aquela mulher, tão valente e veemente, que dizia aos 4 cantos para as pessoas? O dia da angústia te acometeu. E agora? Você é frouxo? No cearenseis, eu te pergunto: você é cabra macho ou o quê? Está na hora de você mostrar o valor da sua fé. Mais adiante, no livro de João, no capítulo 20, nós encontramos uma outra circunstância. Se as palavras roubam a fé, se as circunstâncias roubam a fé, há algo mais terrível ainda, que mina a minha fé. É um mal chamado dureza do coração. Isso está a se passar entre os apóstolos de Jesus. E se isso se passa entre os apóstolos, quem você acha que é para pensar que não se passa com você? Quem sou eu para dizer que isso não pode me acometer? Acometeu-se com os apóstolos. Eles estão abalados com a notícia de que Jesus morreu. Mas Maria Madalena disse: ele ressuscitou, eu vi. Eles agora não estão crendo. Jesus aparece perante eles. Eles viram e creram. Só que um dos apóstolos não estava ali. Eu estou falando de Tomé.
E porque ele não estava, porque ele não viu, ele não acreditou no testemunho de Madalena, não acreditou no testemunho dos moços do caminho de Emaús, não acreditou nem mesmo na palavra dos apóstolos. Sabe por quê? Porque suas palavras foram essas: se esses olhos não veem, se essas mãos não tocarem, eu jamais acreditarei. Sabe como é o nome disso? Coração insensível. E isso tem roubado a fé de muitas pessoas. Eu posso pregar para você a noite inteira e nada vai adiantar se o seu coração estiver fechado. Você pode ouvir relatos e relatos, testemunhos e testemunhos de vitória. Você pode viver o que viver, mas se o seu coração estiver cauterizado, endurecido, prisioneiro da circunstância em que você vive, você corre grandes riscos de perder e naufragar na fé. E Tomé estar assim: se eu não ver, eu não acredito. Jesus vem ao encontro de Tomé para confrontá-lo, e quando o encontra, Tomé agora é estremecido, porque ele vê, e quando ele vê, Jesus disse: seja crente e não incrédulo. Bem-aventurado aqueles que nunca viram e mesmo assim creram. Você precisa ver para crer? Você precisa tocar? Você precisa disto? Então sua fé é tão pequena que quase nem se dá valor. Está na hora de entender que a razão das aflições são para mostrar o valor da nossa fé. E esse tempo está mostrando a fé de muita gente. Esse tempo está revelando a fé de muitas pessoas. Aqueles que diziam ter, estão mostrando desespero, então sua fé era apenas expressões vazias ao vento. Aqueles que diziam não ter, se mostraram fortes, estão revelando o valor da fé, porque a fé é conhecida pelas suas ações. E falando em ações, João 11, o livro dos heróis da fé, que aponta o relato de tantos homens, continua no capítulo 12. E o capítulo 12 de Hebreus inicia com essa expressão: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas são essas? Os homens, os heróis da fé, os homens que honraram a fé que tinham, estão agora olhando para nós. Quando eu pensei nesse texto, eu fiquei a me perguntar: como Abraão está olhando para essa geração? Como Abraão olha para essa geração? Abraão, o homem que sacrificou o seu filho, um homem que saiu de sua casa, crendo apenas numa promessa, de um Deus que nunca viu, mas agora crendo nas suas promessas, ele vive por fé, caminhando e avançando, e quando Deus lhe deu um filho, agora lhe pede prova da sua fé, e ele vai até as últimas consequências. Talvez Abraão esteja olhando para essa geração que não está disposta a sacrificar nada, para uma geração que só quer receber, mas não está pronta para oferecer. Então Abraão está dizendo: que geração de pouca fé. Eu fico a pensar como está o olhar de Moisés, um homem que decidiu viver como peregrino do que estar no palácio, um homem que abriu mão do trono porque era filho da filha de Faraó, para viver num deserto, e nele caminhou 40 anos, crendo num Deus que era com ele, e que vivia no deserto, no lugar do sol, das areias escaldantes, vivia as provisões. Como Moisés, o homem que sobreviveu ao deserto, está olhando para essa geração que está passando pelos desertos, ele deve estar olhando e dizendo: eles ainda não entenderam que Deus é Deus nos vales, nas montanhas, mas também é Deus nos desertos. Sim, ele estará olhando e dizer: eles não estão prontos para passar pelas provações. E aí eu fico a me perguntar: se nos desesperamos por um vírus, se nos desesperamos por uma situação dessa, o que está por vir são coisas muito maiores. Se você estivesse no lugar de Moisés, estaria no deserto ou teria voltado para o Egito? Eu fico a olhar como Davi, estar a olhar para essa geração, um homem que venceu tantas guerras, que enfrentou um gigante tendo uma pedra na mão, um menino que encara um experiente soldado, um menino que decidiu ir adiante quando todos pararam. Como Davi, o vencedor de tantas batalhas, está olhando para essa geração em tempos de guerra, uma geração que não está disposta a enfrentar, está mais estremecida no medo, está mais estremecida nas suas circunstâncias do que enfrentando seus próprios gigantes. Muitos gigantes à minha frente estão prontos para serem derrubados, mas Davi está a olhar uma geração que tem mais medo dos seus gigantes do que confiança no Deus que derruba gigantes. Porque o menino Davi disse: você é forte, você vem com espada, com lança, você vem com tudo, eu só tenho uma pedra, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos.
e ele olha para essa geração que está à procura de cura na vacina, em remédios. Se diz que isso aqui é bom para a saúde, todo mundo corre para ter. Se diz que esse remédio boldo agora é a cura do mal, todo mundo toma boldo. Se diz que um cabelo na Bíblia colocado num copo d'água é a solução, todo mundo procura. Uma geração que procura coisas, amuletos para ver Deus, enquanto Davi estava apenas dizendo: em nome do Senhor eu vencerei. Como esses homens estão olhando para nós. E aí eu olho para Lucas 12 e eu vejo a pergunta que Jesus faz. No capítulo 12, suas palavras são essas: porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé nela? Eu creio estar muito perto do arrebatamento. Eu creio estarmos muito próximos do tocar da trombeta e do retorno do nosso Senhor. E quando Ele voltar, Ele procurará os heróis da fé. E os heróis da fé não são aqueles que venceram guerras, são aqueles que na guerra não negaram a sua fé. Os heróis da fé não são aqueles que venceram tudo, não são aqueles que alcançaram tudo. Sim, podem isso acontecer? Sim. Os heróis da fé são aqueles que não importa as circunstâncias, ganhando ou perdendo, vencendo ou sendo vencido, sendo aplaudido ou apedrejado, avançando ou retrocedendo, não perderam a sua fé. Então eu te pergunto, como está a sua fé? Dá para você entender que a geração de hoje está sendo afligida para mostrar o valor da fé? E eu te pergunto, como está a sua fé? Em que nível, em que patamar encontra a sua fé? Eu poderia dizer para você muitas coisas. Eu creio, mas é o meu dia a dia que vai revelar a fé que eu digo ter. E se a sua fé não está bem, ouça. Hebreus 11:6 diz: sem ela é impossível agradar a Deus. Sabe por que estão querendo roubar a sua fé? Porque sem ela você não entrará no céu. Sabe por que circunstâncias, palavras e dureza do coração estão te colocando nessa circunstância? Para que você perca o que está muito além dos seus olhos. Porque como se aproximar de um Deus que não existe, que não se vê, se eu não consigo crer que Ele cuida de mim, que eu não consigo crer que Ele é maior que as minhas circunstâncias, que eu preciso de coisas palpáveis ou tangíveis? Pare com isso, revele a sua fé. E se a sua fé está pouca, então ore. Foi isso que fez Pedro no capítulo 17 de Lucas, no versículo 5. Ele diz: Senhor, acrescenta minha fé. Se sua fé está quase a se esvair, se circunstâncias estão estremecendo o seu coração, se palavras negativas estão abalando você, então ouça ao clamor que fez Pedro e faça dela a sua oração: Senhor, aumenta a minha fé. Mas entenda que a sua fé vem pelas aflições, pelas circunstâncias, pelos problemas que você enfrenta, porque eis aqui uma razão de sermos provados. E nisso, Salmo 119:71 vai dizer: foi bom ter sido afligido, eu aprendi a tua lei. Você está vivendo dias difíceis, o que você estará aprendendo? O que você estará a aprender? Você pode sair dessa pandemia tendo todos os relatos, morreram tantos, escaparam tantos, e você pode saber todos os números, mas isso nada importa. Você pode sair dessa pandemia dizendo: eu venci, porque eu criei. E ainda que tenha sido contagiado, ou ainda que morra, eu continuei crendo no Deus que cuida. Como está a sua fé? Você não está bem? Eu posso orar por você. Sua fé está abalada? Eu posso orar por você, porque eu e você podemos nos achegar a Ele. Hebreus 4 diz: aproximemo-nos dEle com inteireza e confiança de coração, a fim de alcançar socorro em tempo oportuno. O Pedro que está afundando, agora tem a mão estendida e Ele o salva. E quando ele está afundando, Jesus o coloca de pé outra vez e leva-o de volta para o barco, como que se estivesse dizendo: Pedro, você afundou, porque tirou o olhar de mim e olhou para a circunstância, mas eu te ergui para te dar uma outra chance. Outra chance, Deus pode estar te dando agora. Então pare de viver no que se diz, nas circunstâncias que se vive e na dureza do seu coração. Creia, apenas creia.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer. Aleluia. Aonde você estiver, coloque-se de pé. Coloque as mãos sobre o seu coração. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Juntos entramos na presença do Senhor e clamemos a Ele: Senhor, dá-nos fé. Ajude-nos a crer, independente das circunstâncias em nossa volta. Aonde você está, por favor, feche seus olhos. Senhor, na Tua presença nós nos encontramos agora. E comigo estão reunidos homens e mulheres dos mais recônditos lugares dessa nação. Há jovens, há mulheres, homens, crianças que estão enfrentando dias difíceis, tais como eu estou. E esses dias servem para revelar, Senhor, a fé que temos. Então ajude-nos se a nossa fé é pequena. Ajude-nos se estamos sendo movidos pelas palavras, pelos noticiários, pelas circunstâncias. Ajude-nos se estamos com o coração endurecido, crendo só no que vemos. Como caminhar contigo, olhando para trás, se na verdade devo olhar para cima? Então eu me uno em oração com homens e mulheres agora e clamo por sua ajuda, clamo por sua misericórdia. Assim como o Senhor ergueu a Pedro das profundezas das águas, erga-nos e não deixe que o medo, não deixe que o pânico e o pavor, que a ansiedade, a angústia, que a depressão nos envolva de tais formas. Eu sei que somos seres limitados e que há coisas que fogem do nosso controle, e por isso tuas palavras foram ditas: sem mim nada se pode fazer. Então, como um filho que corre para o Pai, eu corro para ti e te peço: ajude-nos a vencer os nossos gigantes, ajude-nos a vencer os nossos conflitos internos.
queremos viver por vistas, queremos viver por fé. Que o medo seja neutralizado e que a fé envolva o nosso coração. Fortalece quem está fraco agora, levanta quem está caído, dá ânimo a quem está desanimado e nos ajude a crer. Porque o Deus que foi com Moisés, o Deus que cumpriu promessas na vida de Abraão, esse é o Deus dessa geração. Me ajude a crer como eles creram. Como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? Eu oro, entra nessa casa, entra nesse coração que é sincero em oração agora, e repreenda tudo que não tem origem em Deus, e encha-nos de fé, de fé, de fé. Aleluia. Cante conosco mais uma vez. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curar meu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor revigore sua fé, sua alegria, seu coração. Que o medo que tem apropriado-se de sua alma caia ao chão, e que o espírito de ousadia se aproprie de sua alma. Que o Senhor te erga outra vez. Creia em Deus. Disse Jesus: creiam em mim, não se turbe o vosso coração. Eu quero ministrar a bênção apostólica, encerrando este culto essa noite, e convidando você para domingo que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, juntos nos reunimos para celebrar, bendizer aquele que venceu a morte, que vivo está. Quando encerrarmos com as bênçãos apostólicas, canta conosco: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aonde você está, levante suas mãos assim. Eu quero ministrar sobre você a bênção apostólica. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus. Cante conosco. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas eu surgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
está nas mãos de um meu Jesus que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está.